senhoras e senhores, mais uma vez estou aqui no Grajaú, o bairro mais barulhento do mundo, com meu shorts no Muay Thai. O tempo todo eu tô com meu shorts de Muay Thai. Normalmente eu uso para dormir, eu uso para dar aula, eu uso para treinar. Lógico, eu tenho vários shorts, né? Hoje aqui nesse sabadão, na minha folga, nesse bairro, é que vocês não conseguem ouvir daí, mas aqui tem tanto barulho de som, de funk, vocês não têm ideia da barulheira que é esse bairro aqui, cara. E aí hoje pela manhã eu tava treinando, fui treinar, e aí eu tava lembrando de uma situação que eu passei com um treinador. Eu tive um treinador, na verdade ele não foi meu treinador, eu fiz uma semana de treino com esse cara, e ele era um faixa preta de kickboxing, e ele era do BOPE. Ele era um policial do BOPE, ele veio visitar minha academia e ele me deu algumas dicas sobre competição, como você deve se portar numa competição, como você deve lidar com competição. E eu vou compartilhar com vocês hoje essa experiência com um treinador que eu tive do BOPE, um faixa preta de kickboxing. Ele era faixa preta de kickboxing e karatê. Para contextualizar melhor esse testemunho, essa história que eu quero contar para vocês aqui, uma das academias que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 6 anos nessa equipe. Era uma equipe de strikers, né? Uma equipe de luta em pé, focada em kickboxing, Muay Thai, karatê. Era uma equipe excelente, cara. E o mestre dessa equipe, o treinador dessa equipe, vivia levando os atletas para eventos grandes. E então, por muitas vezes eu chegava no CT, no centro de treinamento, e não era o meu sensei, o meu mestre que me dava aula. Era algum outro faixa preta que puxava o treino. Pra mim, isso é ótimo. Hoje, a galera já é extremamente chata. Se o professor falta, coloca alguém pra substituir, a galera já fica irritada, já vai lá na recepção da academia reclamar: o professor não veio, eu tô pagando pra treinar com ele. Pra mim, era excelente, porque cada pessoa tinha o seu próprio jeito de puxar o treino, e isso pra mim, como praticante, era muito enriquecedor. Como professor hoje em dia, eu me tornei tempos depois, foi extremamente enriquecedor. Eu fui pegando um pouquinho de cada pessoa ali, depois fiz educação física, me aprimorei e coloquei a ciência, né, por trás do treino de cada um. Então às vezes eu chegava na academia, o mestre não tava, o sensei não tava, quem puxava o treino era o Joãozinho, que era faixa marrom de karatê. Então, às vezes ele puxava um treino que era muito focado em isometria, né? Então era uma parada, você vai ficar agachado 1 minuto, depois vai saltar e vai mandar 10 chutes com cada perna, tal. Então era diferente. Aí o mestre faltava ou não podia ir, pedia para alguém puxar o treino. Aí você treinava com um atleta que era faixa Klang preto de Muay Thai. Então o treino dele era um treino assim muito focado em repetição. Repetição, chute, padrão, Ou também tinha muitos atletas lá, muitos praticantes, muitos professores de boxe, caras que eram personal fighter na época e tinham lá o CT, a base, onde eles treinavam para competição. Então às vezes o mestre faltava e aí vinha um cara que ele era mais do boxe, puxar o meu treino de kickbox. Então era muita manopla, muita esquiva, muito pêndulo, muita movimentação, né? E aí, cada dia que você chegava na academia, era alguém diferente que tinha para puxar o treino. E aí um dia eu cheguei na academia, isso foi mais ou menos em 2009, 2010, foi mais ou menos nessa época. Eu cheguei na academia, o meu mestre estava lá, meu sensei estava lá, e tinha um cara conversando com ele. Ele era um cara assim, bem gordão, assim, né? Pelo amor de Deus, espero que vocês não sejam gordofóbicos, tá? Não tô criticando a forma física do cara, só uma característica que eu tô colocando. Ele era bem gordão, assim, bem parrudo, e ele era um cara, assim, bem posturado. E aí eu cheguei, falei: ô mestre, bom dia, tal. Aí cumprimentei ele e ele, sabe assim, ele tinha muita, como que eu posso dizer, a postura mesmo, assim, sabe, bem militar, assim, e aí ele me cumprimentou, assim, já sentia a firmeza dele só de cumprimentar ele. Nessa época eu fazia o treino das 7 da manhã,
eu trabalhava de madrugada, saía 5h30 da região da Paulista, aqui em São Paulo, quem é de São Paulo conhece, eu trabalhava ali na Paulista, pegava a linha amarela, tal, descia ali e fazia o treino das 7 da manhã. O primeiro treino da academia, a academia abria, eu chegava lá às 6 e pouquinho, abria, fazia o primeiro treino da academia. Eu cheguei, cumprimentei meu sensei, cumprimentei esse rapaz, e aí o sensei foi, eu treinei kickboxing, né, por muitos anos nessa academia. No kickboxing, normalmente nós começamos a aula em formação, né, então nós fomos pra formação, né, a gente fica lá e tal, aí foi o sensei junto com esse cara, né, eu falei pra vocês que era bem robusto assim, e aí ele posturado assim, olhando, né, o sensei foi lá, abriu a aula, falou, ó, galera, esse aqui é o professor X, não vou falar o nome dele, né, eu não sei, né, não sei se é bom, né, mas enfim, falou, esse aqui é o professor X, e ele vai ficar com vocês essa semana, porque essa semana eu vou me ausentar. Então essa semana vocês devem total respeito a ele vai puxar os treinos, ele é graduado em kickboxing, ele é graduado em karatê e ele tem extremo conhecimento para passar para vocês, aproveitem e suguem conhecimento. Isso aí também só abrindo uma pauta, é uma coisa que os alunos de hoje em dia não fazem. Quando você estiver na sua academia, você que é praticante de luta e você tá vendo esse vídeo, presta atenção. Quando você estiver na sua academia e você vê alguém diferente entrando no tatame e principalmente você vê que esse alguém diferente está conversando com o seu professor, está conversando com o seu mestre, você vê que é um cara diferenciado, meu, gruda nele, procura treinar com ele, vai fazer manopla com ele, vai fazer sparring com ele, porque provavelmente se ele for um cara graduado, um atleta, um ex-atleta ou qualquer coisa do tipo, ele vai ter coisa para te passar. Não fica moscando. Hoje em dia a galera quer treinar só com os amiguinhos, só com a mesma galera. E aí beleza. Aí o sensei foi embora, foi viajar e deixou a academia na mão desse professor, desse mestre. E aí esse professor, ele logo mostrou que ele tinha muito conhecimento. A aula dele assim era uma aula extremamente séria, não tinha muita risadinha durante a aula dele. Era uma aula assim, para quem que estava querendo aprender, como eu no caso, porque eu sempre tive o foco ali de dar aula, eu tive o foco de competir, depois posteriormente tive o foco de dar aula. Então eu ia pra academia para competir, para aprender. Eu não queria ficar conversando, não queria ficar fazendo amizade, meu foco era realmente aprender e me desenvolver. Então, para quem tinha esse objetivo, era excelente. Era uma aula onde ele começava, ó, galera, formação, vamos lá, correu, tal, polichinelo, flexão, vamos lá, parador. E tecnicamente ele era muito bom, porque ele vinha do karatê, né? Então ele tinha uma base do karatê, ele era graduado em kickboxing também, mas ele tinha uma base do karatê. Então ele era muito bom de chute. Aí atente-se ao que eu acabei de falar sobre a forma física dele. Por isso que eu tô falando pra vocês sobre gordofobia, esse tipo de coisa que eu não estou sendo. É totalmente ao contrário. Mesmo ele tendo uma forma física assim, um pouquinho acima do peso e tudo mais, bem robusto assim, cara, ele chutava muito plástico o chute dele. Fazia chute alto, high kick, fazia chute rodado, fazia um chute que tem até vídeo aqui no meu canal dando dica. Kaká Totô Shigeri, do karatê, do kickbox, que é o chute cobertura, ele levava a perna assim, ó, lá em cima, puf, e vinha. Cheguei a fazer sparring com ele, ele era muito duro no sparring e muito rápido. Ele devia pesar uns 120 quilos, mas ele era muito rápido. Não sei como ele conseguia se mexer naquela velocidade, mas ele era muito rápido, muito técnico, e ele tinha uma inteligência de luta muito grande, cara. Ele se posicionava assim e ele conseguia colocar ali golpes assim que você não conseguia nem ver. Então uma hora ele tava na sua frente, outra hora parecia um teletransporte, já tava em outro lugar te batendo. E mesmo ele tendo esse jeito assim, meio brutão assim, na aula, a aula era uma aula muito firme assim, os alunos conversavam um pouco durante a aula, todo mundo focado ali treinando. Quando foi no terceiro dia, acabou o treino e aí eu ia competir. Eu tava na minha última semana de finalização de treino, já tava ali perdendo peso, treinando forte, aí eu era mais novo, né? Então mesmo perdendo peso eu ainda treinava muito forte. Perdendo peso ali, aí meu último dia para perder peso seria sexta-feira, para pesagem no sábado e a luta no domingo. Fui lutar um campeonato de kickboxing.
E aí, quando foi na quarta-feira, acabou o treino, às 8 da manhã, e aí eu fui trocar uma ideia com esse professor, E aí eu cheguei nele, falei, ô professor, tudo bem e tal, quanto tempo você vai ficar por aí com a gente e tal, gostei muito da sua aula, e a gente começou a trocar ideia. E ele era um cara muito gente boa, e ele explicou pra mim que ele só tava na academia naquela semana, porque o nosso mestre, o nosso sensei, tava levando alguns atletas para disputar